A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 15 e 16 do livro de Atos dos Apóstolos, lembrando sempre que a versão que nós usamos é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então, capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão entre eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e de Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determiná-los que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e cresce. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, e contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-se as suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas destes séculos. Pelo que julgo que devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações e dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos em que se pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, e os irmãos entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados ao pleno acordo, elegeram alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem e vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo a Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira alegraram-se pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. E, tendo demorado ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz e os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permaneceu ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor.
Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades a quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastaram desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve então entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando os irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Agora, irmãos, o capítulo 16 é uma sequência aqui, tá? Chegou também a Derbe e a Lista, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Lista e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar o evangelho na Ásia, defrontando a Mícia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a segunda visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai aí, e nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós ao lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa por um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, e, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram até a praça da cidade, à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriu as portas e soltaram as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores,
Que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus, e manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram ali e então partiram. Então, meus amados irmãos, eventos aí relacionados ao Concílio de Jerusalém, né? A discussão que teve ali da questão que os gentios não precisam guardar, irmãos, a lei de Moisés, porque somos salvos pela graça, mas teve alguns mandamentos ali que foram colocados, né? Para que eles se abstenham da prostituição, do sangue, das coisas sacrificadas a ídolos, né? Foram ali estabelecidos. E a igreja recebeu isso com muita alegria. E temos também aqui o incurso, né, da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, com a sua comitiva ali com Silas, com Timóteo, com Lucas e os demais. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixe aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Os irmãos possam se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, tá? Para receber a notificação de novos vídeos. Possam também compartilhar com seus amigos, parentes, contatos, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.